Bom dia, crianças! A tia Dália está com saudades de vocês. Hoje, dia 21 de maio de 2020, quinta-feira, vamos iniciar nossa aula com uma pergunta. Que animal vocês mais gostam? O cachorro? O gato? Ou o coelho? Existem diferentes animais. Existem animais ferozes e animais mansinhos. Existem animais grandes e animais pequenininhos. E assim como os animais, são as pessoas. Ninguém é igual ao outro e devemos respeitar essas diferenças para termos uma boa convivência. E já que estamos falando em animais e diferenças, a tia Dália vai contar uma história bem interessante. O título da história é Arca de Ninguém. Há muitos e muitos anos, uma enorme enchente na terra. Um homem chamado Noé construiu uma arca. Essa história todo mundo conhece. O que ninguém sabe é que Noé teve muitos problemas para convencer os bichos a entrar na arca. Eles não queriam se misturar. Os macacos queriam viajar na primeira classe, pois se achavam mais espertos que os outros bichos. Nenhum bicho queria viajar com os porcos por causa do mau cheiro. Os ratos tinham medo dos gatos e os gatos dos cachorros. Ninguém queria dormir com as galinhas, porque elas acordavam muito cedo. Os tigres achavam os leões metidos por serem os reis da selva. As girafas se sentiam superiores e não queriam baixar o nível para falar com os outros. O mico-leão dourado era minoria e tinha mania de perseguição. Os pinguins estavam mais perdidos que cachorro em dia de mudança. Eram os únicos que vestiam casaca. Todos tinham raiva das hienas, que morriam de rir até em um momento daqueles. As abelhas achavam as formigas o fim da picada. As araras e os papagaios não se bicavam. Então Noé pediu a eles que parassem de agir como humanos e esquecessem suas diferenças, pelo menos naquele dia. O elefante disse que era impossível esquecer por causa da sua memória indiscutivelmente grande. O macaco falou que aquilo era conversa para boi dormir e fez pouco caso da água que não parava de cair. Só que a água subiu e nem a coruja deu mais um pio. Quando os animais perceberam que não tinha saída, subiram todos na arca. Lá dentro eles viram que conviver não era nenhum bicho de 7 cabeças. Afinal, apesar das diferenças, estavam todos no mesmo barco e ali ninguém era melhor do que ninguém. Gostaram da história? Perceberam do que fala a história? A história fala sobre as diferenças. Devemos respeitar o outro como ele é. Agora vamos estudar sobre a capa do livro dessa história. Vamos identificar a autora e ilustradora dessa história na atividade a seguir. Pause o vídeo, leia com atenção
os nomes e identifique, marcando com um X, na opção correta, os nomes da autora e da ilustradora. Acertou quem marcou a autora, Mariana Caltabiano, e quem marcou a ilustradora, Patrícia Lima. Agora vamos identificar algumas diferenças. Nessa imagem, qual o animal mais alto? A girafa é o animal mais alto. Agora respondam, entre esses animais, qual o mais pesado? Acertou quem respondeu elefante. E nessa imagem, qual o animal mais lento? Acertou quem respondeu tartaruga. A tartaruga anda devagarinho. Chegou o final da aula. Tia Dália vai ficar aguardando o retorno das atividades realizadas. Quero ver todo mundo ganhando joinha. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.